Bom dia, aqui é a Débora do Eu Sou Mais 30 Tarô e hoje essa leitura tem o tema Que Transformações Vêm Por Aí. Cada opção, a moedinha e a seringa, tem como carta principal e já aberta a carta da Torre. Esse aqui é o meu oráculo do Eu Sou Mais 30 que eu vou lançar, e a carta da Torre do tarô místico, mágico místico de estrelas pop, da Amália Andrade. Por que eu escolhi a carta da Torre para fazer essa leitura? Porque a carta da Torre fala de transformações inevitáveis que vêm para dar um chacoalhão nas nossas vidas e mudar para melhor. Embora muitas das mudanças na energia dessa carta, elas vêm de maneira inesperada ou de uma maneira que não estávamos muito conscientes. No tarô tradicional que eu uso, que eu também usei nessa leitura, que é o tarô de Rider-Waite, inclusive essa carta não saiu na seleção, a carta da Torre, ela tem um rei e uma rainha caindo do alto de uma torre, está pegando fogo, e o rei perde até a sua coroa quando cai. Símbolos nessa carta normalmente dizem que cai aquilo que foi construído sob bases não muito sólidas, coisas do ego, coisas que levaram um caminho mal feito, coisas que não ressoam com a sua alma, né? É inevitável a gente se sentir mal muitas vezes com as mudanças inesperadas, não só porque a gente não as estava esperando, mas porque a gente está muito apegado sobre determinado assunto. Mas o que essa carta da Torre normalmente diz também é que muitas mudanças vêm para libertar aquilo que você está precisando. Além disso, e é muito importante destacar no tarô, que todas as cartas têm o seu lado sombra, o seu lado luz, o seu lado positivo, o seu lado negativo. A maneira como cada tarólogo interpreta as energias das cartas na leitura depende muito da intuição, depende muito das energias que estão circulando ali. Então a carta da Torre, ela não traz só mudanças dolorosas, ela também pode trazer mudanças inesperadas de vida, uma mudança de viagem não. Ela também traz mudanças inesperadas no sentido positivo. Poderia, por exemplo, ser, para algumas pessoas, né, positivo, uma gravidez, uma mudança de trabalho, uma mudança de postura. Então abram o seu coração para as escolhas que vão fazer e que essa leitura traga consciência sobre aquilo que você vai transformar na sua vida e que traga cura por meio do Reiki, que foi e está sendo enviado para todas as pessoas que lerem e ouvirem esse vídeo, independente do momento que encontrarem. Ok? Vamos lá para a primeira opção. Para quem escolheu a primeira opção, eu vou tirar aqui a música que eu usei para poder fazer essa leitura. Pode ser uma mensagem para você que está lendo. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Metamorfose ambulante do Raul Seixas. Quem quer que seja que vai ouvir essa leitura está mudando de opinião, opiniões arraigadas que teve na vida, que estão se alterando, estão se abrindo. E a carta da Torre que vibra nessa leitura é a do meu oráculo Sou Mais 30, que traz uma borboleta. A transformação, as transformações que estão contidas nessa leitura tem a ver com o romper de um casulo, a lagarta que vira uma borboleta.
A metáfora que eu uso nessa carta é a que a lagarta, ela passou a vida inteira rastejando, e aí de repente ela se envolveu no casulo e passou um tempinho lá no quentinho, no conforto. E aí de repente a natureza, o tempo, qualquer fator aí fez com que o casulo se rompesse e saísse uma borboleta. E aí a lagarta, que só rastejava pelo chão e que estava na zona de conforto dentro do casulo, teve que voar pela primeira vez. Essa é uma metáfora de uma transformação muito profunda, que pode ser dolorosa, mas que também pode trazer muito colorido para a vida da pessoa que está aqui representada nessa carta. Vamos investigar um pouquinho mais sobre como é que essas mudanças vão ocorrer. Lembrando que eu não faço leitura com cartas invertidas, então se sair de ponta cabeça eu coloco todas de frente, ok? Estou usando o oráculo do Osho e o oráculo da grande fraternidade branca. Bom, essa transformação que vai ocorrer, ou já está ocorrendo na sua vida, ela tem a ver com alguma coisa que você precisa deixar para trás. Sim, pode ser um grupo de pessoas, pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa específica. Seja lá o que for essa situação, é certo que essa mudança, essa transformação te trouxe muito amor, te trouxe emoções positivas e também te trouxe alguma dor de cabeça. Só que você está precisando sair em busca do novo, em busca do desconhecido. A situação que você vive hoje não ressoa mais com seu coração. Então você dá as costas, segue na noite escura e vai embora. Vai embora deixando para trás emoções, vai embora deixando para trás pessoas, comportamentos e simplesmente vira as costas e vai embora. Você vai embora em busca da sua verdade, né? Provavelmente nesse período de mudanças você passou por muita nuvem, né? Por muitas nuvens na cabeça, muita confusão mental, porque talvez a situação que você estava vivendo até essas mudanças ocorrerem, elas estavam te causando muitos transtornos mentais no sentido de dor de cabeça, de preocupação, de estresse, de ansiedade. E aí, a partir do momento que você deu as costas e foi embora, ou vai fazer isso, você sai em busca da sua verdade, né? E aqui com a espada que eu sempre digo, que é a espada de Miguel Arcanjo, você quer acessar a verdade, a sua verdade e a verdade das coisas à sua volta, para colher os louros. De certa forma, essa busca de deixar coisas para trás, essa transformação, vai de alguma maneira te trazer vitória no que diz respeito à busca da verdade. E é uma jornada que você vai ter que passar por algumas dificuldades, mas é uma jornada iluminada, como tem a mão dele aqui. Todo esse processo de transformação não é de um dia para o outro. Talvez você já esteja nesse processo e alguma coisa, algum fato, alguma situação marcou essa transição do que era e do que é ou do que vai ser, né? A torre caiu, o casulo abriu, mas os efeitos, as consequências dessa grande mudança na sua vida, eles são a longo prazo. Você tem que ter paciência para poder enxergar essas mudanças, como essa transformação, essas mudanças como uma coisa
necessário e importante na sua vida, né? Talvez você tenha deixado realmente alguma coisa para trás em busca da verdade e essa jornada tá longa e você ainda não sabe direito onde é que você vai chegar. Então, é preciso paciência. Você está no começo da jornada, lá depois na montanha você vai encontrar o sol. O sol também tem a ver com a verdade, iluminar as coisas para você, né? E a temperança, além de ser um símbolo de paciência, é um símbolo também de proteção espiritual e um símbolo de construção do amor. Porque com muita paciência esse anjo está colocando água de um copinho para o outro. As copas sempre simbolizam o amor. É o amor no sentido mais amplo, tá? Não é leve da maneira que você achar melhor, mas é um amor no sentido de que a mudança, a transformação que você vai passar ou está passando, ela tem o intuito de te afastar das coisas do ego e ter mais sintonia com a sua alma, que busca o amor em todas as coisas, não só o amor nas relações, né? É uma caminhada longa, é uma jornada forte, que é preciso coragem. Você tem aqui a flor nascendo da um ambiente tão inóspito, né? No meio de pedras, ela nasce, ilumina aonde ela chega, né? É preciso coragem nessa caminhada rumo à transformação. E é preciso ser o mestre de si mesmo para iluminar a noite escura da vida que às vezes a gente passa quando se transforma, não sabe direito para onde vai, o que está acontecendo. A gente precisa começar a se orientar, a se guiar. Pode ter um mestre ou mestres te apoiando, né? Orações, meditações, mas na verdade você deve ser o seu próprio mestre nessa jornada. Para mim essa leitura faz muito sentido também com relação a deixar para trás pessoas, pode ser relacionamento ou pode ser relações que não servem mais. Isso causa uma profunda transformação em nós, né? Alguma coisa que nos afasta daquele grupo social, nos afasta de determinada pessoa e faz com que a gente inicie nossa jornada em busca da verdade. Como essa leitura está trazendo coragem e a necessidade de ser mestre de si, eu vejo que talvez essa leitura ressoe bastante com aqueles que estão se sentindo sozinhos depois de um período de uma vida social movimentada ou de um trabalho com muita gente que foi cortado, foi finalizado, ou mesmo de uma relação de casal, né? Às vezes é preciso passar por esse momento de buscar a sua força interior, você com você mesmo. E para algumas pessoas, a maior zona de desconforto é ficar só. Precisa ter muita força interior. Olha só, essa imagem parece a She-Ra do desenho animado. Precisa muita força interior para buscar a sua verdade, representada aqui de novo na espada, para ter asas e se conectar com o Sol Central. O Sol Central normalmente representa o Criador, o grande Criador do universo. Só é possível se conectar com a sua força interior, muitas vezes na solidão, ou melhor, na solitude. Para algumas pessoas isso é uma grande transformação e dolorosa muitas vezes. E aí mais uma carta que parece confirmar o conjunto das outras cartas, né? A pausa. Essa carta parece que realmente confirma aquilo que eu estava falando, que as transformações
da pessoa que escolheu essa leitura pode ter muito a ver com relações sociais e com relações de casal. A carta da pausa, ela pede quietude, ela pede uma pausa no sentido de dar um tempo do mundo, dar um tempo das pessoas para se olhar, chorar o que tiver que chorar e germinar a semente que vai propiciar com que esse deserto, que talvez seja o grande, como é que eu vou dizer? A grande fase pela qual você está passando, que é uma fase de deserto, né? Deserto de emoções, deserto de pessoas, pode ser necessária para que esse terreno volte a germinar, a florir depois, mas é preciso essa pausa. Para resumir essa leitura, as energias que envolvem essa carta indicam mesmo que você está passando por um período de transição, volto a dizer, nas amizades, no meio social, nas relações de casal, namorado, companheiro, relações que você teve que por algum motivo deixar para trás, porque comportamentos, situações não te serviam mais e você precisou ir em busca da sua verdade. Com muita paciência você está passando por esse processo. Provavelmente é um processo solitário, onde você está se encontrando consigo mesmo ou consigo mesma e aprendendo a ser o seu próprio mestre. Está tendo a coragem de germinar no deserto. Aqui a gente também tem o deserto. Está em pausa, talvez, com essas relações, está mais em silêncio, está mais sozinho e está com isso desenvolvendo a sua força interior para poder brilhar. Essa aqui é Santa Fé. Na grande fraternidade branca, que eu sempre lembro, que é uma hierarquia de anjos, arcanjos e mestres ascensos, Santa Fé seria o par de São Miguel Arcanjo, na luta pela verdade e empunhando a espada que desata todos os nós. Os nós que a gente cria em torno das nossas energias podem nos dar a sensação de que é melhor ficar no casulo, é melhor ficar na zona de conforto, é melhor ficar com um grupo de pessoas que nem ressoa mais com você, mas você tem medo de ficar sozinho. Só que o recado da torre final é esse. Mesmo que você não tenha passado por essa transformação ainda, se o que te mantém dentro do casulo é a zona de conforto, são os medos, são a baixa autoestima, são a falta de confiança, vai vir um raio e vai derrubar isso aí. Então prepare-se, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos agora para a próxima leitura. Vamos agora para a segunda leitura. Vamos ver a música que eu usei para poder embaralhar as cartas e meditar com elas. É só deixar, é só deixar, é só deixar o amor limpar. Então verás um beija-flor chegar no céu para anunciar transformação, de Fernando Beltrán. Essa música é linda e ela, de certa forma, fala da necessidade de fluirmos e aceitarmos a mudança, a transformação, mesmo que ela seja dolorosa, mesmo que ela seja inesperada. Quando a gente aceita o fluxo da vida, o fluxo das coisas,
tudo parece que vai se encaixando, mesmo que naquele determinado momento da ruptura, o marco da transformação, da mudança, seja um chacoalhão, seja um choque. E aí, a carta da Torre que está nessa leitura, que é a do tarô mágico místico de estrelas pop, da Amália Andrade. Comprei quando eu fui para Bogotá, na Colômbia, ela é colombiana. Essa carta traz como arquétipo a Frida Kahlo, que é uma artista que ficou muito famosa depois do filme, que tem uma trilha sonora maravilhosa, Caetano Veloso. A Frida Kahlo era mexicana, é uma artista ficou muito conhecida, seus quadros têm muitas cores e muita vida. Quando ela era adolescente, ela sofreu um acidente de bonde que mudou a vida dela para sempre. Ela ficou acamada durante vários períodos da vida, sofreu com muitas dores. E aí a maneira dela seguir o fluxo da vida foi se dedicar à pintura. Quanto mais ela sofria com as dores inevitáveis do processo da doença dela, mais ela pintava. E essa mensagem pode ter a ver com alguém que precisa saber que algo que é negativo e que você deixa fluir pode libertar coisas novas para você fazer na sua vida. Vamos ver agora o que nós temos nessa leitura. Lembrando que eu não faço leitura de cartas invertidas. Se aparece carta invertida, eu simplesmente viro, tá bom? Vamos ver aqui. Bastante amarelo, bastante luz, né? Pode ser que essa leitura tenha muito a ver com a questão do poder pessoal, da criatividade, da sexualidade. Nessa leitura, por algum motivo, você perdeu uma grande oportunidade ou várias, porque talvez você estivesse passando um período assim chateado, aborrecido, sem enxergar direito as coisas, e surgiram algumas oportunidades na sua vida para você avançar de fase. Isso pode ser relacionamento, isso pode ser trabalho, mas fato é que você ficou bastante aborrecido. Talvez essas oportunidades você não enxergou claramente que eram oportunidades boas e resolveu recusá-las. Cruzou os braços e ficou que nem esse menino aqui, de olhos fechados. Talvez a vida tenha lhe mostrado que o que você precisava romper, transformar, transmutar e não estava conseguindo fazer sozinho, era o fato de que você estava fechado a tudo de bom que a vida estava te oferecendo. E aí, a torre, nesse caso, na sua vida, era você numa torre de marfim, isolado, querendo saber de nada. E pode ser por N motivos, pode ser porque você se decepcionou muito no passado, pode ser que você estava passando por um processo de depressão e, digamos assim, você se isolou das oportunidades, seja nas relações, seja no trabalho. Você se isolou e se isolou no medo, porque a carta da lua muitas vezes representa um medo de avançar, medo de seguir adiante, medo do desconhecido, medo de dar errado. Para mim, a grande ruptura que a vida te proporcionou ou está te proporcionando
é que você tem que romper com os medos para poder abraçar as oportunidades que chegam para você. E aí o que pode ter acontecido depois que você perdeu algumas oportunidades, de repente elas acabaram, foram embora. Você passou um período de muito medo e agora? Eu deixei de fazer isso, eu deixei de ir atrás daquilo, eu deixei de dar oportunidade para tal pessoa e agora eu tô desse jeito. Tô com medo, tá escuro, tá de noite. Eu não sei se esses lobos são lobos ou se são cachorros. Eu não sei, eu não enxergo o que existe aqui nessa caminhada. E veja que tem um portal. Então essa é uma fase que você precisa passar. Para mim está muito claro que a ruptura, a transformação, a mudança que você precisa ou já está ocorrendo na sua vida, ela provavelmente foi desencadeada por alguma coisa que te trouxe muito medo, mas que também te trouxe um chacoalhão do tipo, eu não posso ficar desse jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar, para me abrir ao fluxo da vida e para me abrir às oportunidades. E aí vem a carta do mago. Você que está ouvindo essa leitura provavelmente passou por um processo drástico de transformação, de portas se fechando, e depois de passar muito medo, você decidiu que ia arregaçar as mangas e você mesmo ia começar a entrar nesse fluxo de mudanças na sua vida e operar as próprias mudanças. O mago no tarô, ele é aquele cara no início de uma jornada que ele tem todos os elementos à disposição para fazer a alquimia da vida, para manifestar, para atrair o que ele quiser atrair. Ao contrário do cara que se fechou, o mago ele se abre e ele sabe que ele vai conseguir chegar onde ele quer. Ele tem uma energia potencial muito grande de correr atrás. Se você sente que ainda não chegou nessa energia, não sabe bem para onde ir, comece a procurar, eu vou deixar alguns links aí embaixo do vídeo. Comece a procurar informações sobre a lei da atração. A lei da atração é uma lei universal que diz que você atrai tudo aquilo que você quer e tudo aquilo que você emana. Se você emana medo, se você emana que está de costas às oportunidades, você vai atrair situações que vão te deixar com mais medo e vai barrar muita coisa boa aí no fluxo da sua vida. Então, comece, se você já não começou, comece a estudar a lei da atração para poder se alinhar com essa energia que veio depois desse chacoalhão aí que o universo te trouxe, sob forma de alguma situação que você passou na sua vida, um período de estagnação muito grande, um período de rupturas de várias coisas, um período onde ninguém te buscava, nada te atraía. Vá atrás. E aí, para confirmar essa energia da atração, a gente tem duas cartas muito simbólicas e importantes que falam justamente sobre o poder da atração, né? E de ativar os seus chakras. O chakra, aqui é o chakra solar, né? É o chakra do centro do corpo. É bacana que você faça atividades e meditações para ativar o seu poder pessoal, ativar esse chakra. É um chakra que traz bastante energia criativa, bastante poder para você manifestar o que você quiser. Essa carta ela está simplesmente para mim confirmando a carta do mago, do gênero você é o grande criador da sua vida.
Claro que conectado ao universo, a Deus, se você acredita em Deus, ao universo, mas lembre-se que o universo está dentro de você e você tem o poder de acioná-lo e de criar aquilo que você quiser e de se abrir para as oportunidades que você quiser. A fonte do universo, ela é infinita. E de novo uma carta com as cores dos chakras, que tem a ver com manifestação, que tem a ver com esse poder da ação, o poder de manifestar, né? No caso, a cor laranja, o chakra sexual, que é o chakra que remete à criatividade. Essa carta ela vem para dizer que a fonte de criatividade é inesgotável. E criatividade não é só criar poesia, criar desenho. Criatividade é você se abrir ao universo de infinitas possibilidades de coisas boas que podem acontecer na sua vida. A ruptura inevitável aqui no seu caso é um padrão de pensamento limitado, que não te deixa abrir as oportunidades. Então é preciso ouvir a fonte interna para poder evoluir. Essa carta do Tarô da Fraternidade Branca, para mim, me confirma que você precisa trabalhar a energia vital dos seus chakras ligados à criatividade, ligados ao poder pessoal, né? O chakra solar, o chakra sexual, o chakra raiz. Principalmente o chakra solar. Para quem não viu outros vídeos ou não viu a primeira leitura, a Fraternidade Branca é como se fosse uma espécie de hierarquia de anjos, arcanjos e mestres ascensos que estão no mundo paralelo, no universo paralelo, nos protegendo, nos orientando em nossa caminhada. E essas hierarquias são divididas em raios. Cada raio tem um significado e tem os seus mestres, condutores. Os atributos dessa carta têm a ver com a iluminação da mente, o esclarecimento da alma e o acesso ao conhecimento mais profundo do seu ser para você atingir o seu poder pessoal. Procurem, eu vou deixar também o link no vídeo da meditação do segundo raio amarelo. Mas essa carta também reforça a necessidade de você trabalhar a sua energia vital por meio não só da mente, mas por meio de atividades que possam trazer energia, né? Tomar sol. Tomar sol faz mal. 5 minutos, 10 minutos de sol por dia é suficiente para você se sentir muito melhor. Fazer atividades ao ar livre, fazer atividades como dança, movimento de corpo, né? Principalmente se você passou por um período muito fechado as oportunidades. Dançar, chacoalhar, se mexer, tomar sol. São coisas importantes para você trabalhar o seu brilho interior, o seu poder por meio da ativação do chakra solar. E aí a próxima carta da Grande Fraternidade Branca é a carta do caminho evolutivo. Aí são os arcanjos Gabriel e Uriel acompanhando a ascensão espiritual, né? O ser humano aqui que ele evoluiu a ponto de brilhar, né? E se aproximar cada vez mais da conexão com o divino, representado aqui pelos 3 elementos. Toda a transformação que você está passando, essa capacidade que você está descobrindo, ou até mesmo redescobrindo, de manifestar coisas, de desenvolver o seu poder pessoal, tudo isso faz parte do seu caminho evolutivo. Eu fiz uma leitura anterior
que falava, uma leitura anterior sobre cura, cuja terceira mensagem falava sobre autoestima, autoconfiança. Eu tenho a sensação de que essa leitura está trazendo um pouquinho de elementos importantes para as pessoas que têm baixa autoestima e por isso até recusaram a oportunidade de serem felizes, e o universo está dando um chacoalhão, né? Está derrubando a pessoa da torre de marfim que ela se isolou, para que ela se abra a um universo de infinitas possibilidades. E isso faz parte do caminho evolutivo de todos nós, mas especificamente é um capítulo importante para o desenvolvimento dessas pessoas que chegaram até essa leitura. Podem ser que sejam pessoas muito mentais, que estão vivendo períodos muito para dentro e que precisam trabalhar a sua energia vital para que elas possam continuar evoluindo e ascender espiritualmente. Essa leitura pode ter a ver com pessoas que estão associando o seu caminho de manifestar coisas, né, de se desenvolver como, vamos dizer assim, mágicos, como magos de si e desenvolver o seu poder pessoal. São pessoas que estão trilhando esse caminho, mas não de uma maneira, vamos chamar assim, superficial. São pessoas que estão se descobrindo como magos dentro de um caminho espiritual, dentro de uma busca que foi iniciada e que está levando esse ser aqui ao seu desenvolvimento. E aí, para finalizar, eu ouso dizer que as pessoas que estão lendo, que estão vendo essa leitura, elas estão em pleno processo de transformação, em pleno processo de manifestação, se abrindo para o fluxo universal. E se elas continuarem trilhando esse caminho e se esforçando ao máximo para não ficar só no mental, mas também para se desenvolver no mundo material, também para cuidar da sua saúde, da saúde do seu corpo, trabalhando os movimentos físicos para poder se expressar de uma maneira melhor na materialidade, esse caminho evolutivo vai levar essas pessoas da leitura a um lugar bem longe daquele ser que se fechava às oportunidades, seja quais foram, né? É um caminho que ainda tem um pouco de medo, mas o medo está sendo substituído pelo poder de manifestar coisas boas, seja materialmente falando, seja espiritualmente, porque a gente também manifesta características espirituais, né? É isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa leitura tenha trazido uma luz sobre aquilo que vocês estão vivenciando e que nessa caminhada que cada um está fazendo, se encare de frente às transformações como coisas boas, né? Aqui eu vou botar de novo a carta do início do jogo e a carta do tarô de Rider-Waite para finalizar essa leitura. Lembrando que só cai, só rui, só se afasta das nossas vidas aquilo que não serve mais, aquilo que não serve ao nosso propósito de alma, aquilo que não serve ao nosso crescimento. Então vamos nos entregar ao fluxo da vida, entender e se abrir para poder manifestar só coisas boas. Muito obrigada pela confiança. Inscrevam-se no canal, comentem e até a próxima.